Olá pessoal, minha dupla ficou responsável por apresentar a linguagem de programação Scala. Os componentes são Diego Cabral e Roberto Bartolomeu. Primeiramente vou falar uma breve introdução sobre a linguagem. A linguagem de programação Scala surgiu em 2001, criada por Martin Odenski. Teve como principal base a linguagem Java. A Scala também rola na Java Virtual Machine, a JVM, e é compatível com códigos da biblioteca Java. Existe também uma implementação para a plataforma.NET. Também é uma linguagem multiparadigma, utilizando paradigmas orientados a objeto e paradigmas funcional. Uma de suas principais características é a quantidade de código gerado durante a programação, que é notoriamente menor do que em outras linguagens de programação que usam orientação a objeto. Atualmente, Scala é uma linguagem amplamente utilizada na programação comercial, principalmente no universo web. Alguns fatores influenciam para programadores escolherem a linguagem Scala, como por exemplo, inferência de tipos, que permite que se programe de forma mais simples, sem perder as garantias de correção, refactório e autocomplete. Funções anônimas, permitindo alto índice de produtividade na programação. Pattern matching, onde ajuda a trabalhar com estruturas alinhadas. Bom pessoal, meu nome é Diogo, dando continuidade ao tema. Vou citar algumas das características principais da linguagem que definem Scala como uma boa escolha. A primeira é que Scala é uma linguagem totalmente escalável, ou seja, sua principal característica é o suporte nativo a modelos de programação concorrente, como o modelo de atores, por exemplo. Seu código é mais limpo, tornando-se mais legível e menor do que em outras linguagens, como o Java, no qual ele foi baseado. O desenvolvimento foi baseado. Porém, algumas características aumentam a complexidade da linguagem, como, por exemplo, o uso de qualquer identificador Unicode como símbolo. Um exemplo disso é o símbolo mais, que em geral referencia a soma, porém pode ser sobrescrito facilmente e se transformar em uma variável ou uma ação. Como características técnicas, podemos citar a inferência de tipos, que em Scala, apesar de usar a tipagem estática, em Scala o próprio compilador infere os tipos no momento do uso das variáveis. Nesse caso, não é necessário declarar explicitamente o tipo. Isso traz mais flexibilidade, porém a custo de desempenho. Pattern matching funciona mais ou menos como um switch case, porém permite o uso de expressões regulares. Traits é um conceito de várias linguagens de programação orientada a objeto, que foi adicionado também à Scala e é mais ou menos como uma interface. Porém, ela permite que os métodos dessa interface, no caso traits, sejam implementados e não apenas declarados. Como uma linguagem funcional, Scala também permite o uso de funções de alta ordem, que são funções objetos, que por isso podemos utilizá-lo de muitas formas, como por exemplo, passá-las como parâmetros para outras funções. Estritamente orientado a objetos. Ao contrário de Java, que possui tipos primitivos, Scala é totalmente orientado a objetos. Tudo é objeto, inclusive os tipos básicos, como integers e floats, funções e etc. Scala é equipado com um ótimo sistema de tipos, que reforça estaticamente abstrações sejam usadas de maneira segura e coerente. Em particular, o sistema de tipos suporta classes genéricas, que são as metaclasses, programação genérica ou metaprogramação, anotações de variância, tipos de limite superior e inferior, classes e enumeração, enums, tipo composto, autorreferência e métodos polifórmicos. Como a linguagem multiparadigma que já foi citado, Scala é funcional e orientada a objetos. Uma abordagem multiparadigma permite ao programador o uso de estruturas conhecidas em outros contextos, fora da programação de computadores, como classes, funções matemáticas, criando uma camada extra de software diretamente sobre a linguagem de máquina.
Linguagens funcionais são as linguagens que abordam a programação de forma diferente das linguagens imperativas. Como o nome já diz, a linguagem é baseada em funções e expressões matemáticas ao invés de execução de comandos. Já na programação orientada a objetos, a aplicação tenta se tornar mais próxima do mundo real, utilizando uma rede dinâmica de objetos colaboradores que permite aos desenvolvedores administrar mais facilmente onde cada objeto pode interagir entre si, permitindo desenvolver softwares mais flexíveis, além de melhorar as possibilidades de reusabilidade de código. Uma das principais vantagens da linguagem é a interoperabilidade entre as linguagens de plataforma, como Java e C#. As alterações podem acontecer em nível de compilação e a portabilidade também é uma vantagem grande, pois é possível rodar um aplicativo Scala tanto na JVM no Windows como na JVM no Linux ou no Unix no Mac. Muito eficiente para web services. Algumas das principais desvantagens da linguagem primeiro, a complexidade, pois muitas funções características da linguagem permitem sobrescrita de métodos padrão e símbolos padrões que isso pode gerar confusão futuramente. A linguagem não compila diretamente códigos das outras plataformas, como Java e C#. Para que haja interação, é necessário usar o compilador específico de cada linguagem ou usar o arquivo já compilado para importar no código Scala. Em muitos casos, a compilação pode ser extremamente lenta. Alguns softwares que já usam Scala, ou completamente ou parcialmente, entre eles inclui o LinkedIn, um site de uma rede social de negócios, e o Twitter, que é uma rede social de uso geral. Em algumas empresas também adotaram tanto o desenvolvimento quanto o uso da linguagem, como a Sony e a Siemens. Um exemplo simples, Olá Mundo, como toda linguagem tem, ele usou a estrutura de objetos simples para criar o objeto Olá Mundo e definiu a função main, que no caso ela pode ser omissa e elíptica. Pode ser apenas usado os comandos propriamente ditos, como println, na terceira linha. Outro exemplo conhecido é o dos números de Fibonacci, ou do cálculo dos números de Fibonacci, onde ele recebe um parâmetro n do tipo inteiro, e repassa para dentro da função recursivamente, onde o caso base é 0 ou 1, e a chamada gera uma árvore binária, né, com -1 e -2. No segundo caso, você pode observar que o underline representa o caso padrão, ou o caso básico de não combinação.